quando nós somos jovens, mesmo depois de jovens, a reanimação é uma atividade quase frenética, que liberta a adrenalina. É interessante porque falou-se da falência multiorgânica, o que também quer dizer que o intensivista tem que saber de tudo. Uma das formas de ensinar medicina, ou ciências da saúde, se quisermos hoje em dia, passa através de abordagens interprofissionais. E o Centro de Simulação voltou a vencer o Concurso Nacional de Simulação Clínica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje a nossa convidada é Cristina Granja, professora catedrática convidada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, instituição onde se licenciou, doutorou e fez a agregação. É especialista em anestesiologia e medicina intensiva e com competência em emergência médica. É assistente graduada sénior de anestesiologia e coordenadora da área do pós-operatório no Centro Hospitalar Universitário São João. Depois de rumar em 2013 a Sul para assumir funções no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, regressa à Faculdade de Medicina, onde assume as funções de diretora do Centro Pluridisciplinar de Simulação da FMUP, o CIMFMUP, e coordenadora da Unidade Curricular de Anestesiologia e Medicina Intensiva do Mestrado Integrado em Medicina. É investigadora do RISE Health, onde coordena a linha temática de Hospital Care and Clinical Outcomes. Tem desenvolvido investigação nas áreas de emergência médica, cuidados intensivos e outcomes em doentes críticos e ressuscitação cardiopulmonar. E, quem sabe, é uma especialista em ressuscitar até as conversas mais difíceis, será verdade? Olá, obrigado por estar aqui e obrigado pelo convite. Pois, assim espero. Ressuscitar é sempre o que nós tentamos evitar. Tentamos evitar chegar à fase em que é necessário ressuscitar. E o que é que despertou o seu interesse pela reanimação, pela anestesiologia? Como foi esse momento? Foi. Foi o momento da escolha da especialidade e o momento em que eu percebi, quando acabei o curso de medicina, há uns anos, não sabia reanimar um doente. Então achei que tinha que saber. Não sabia o que é que havia de fazer. Ficava muito atrapalhada. Então achei que era preciso, que eu gostaria talvez de saber. E nessa altura, e aqui no São João, onde eu me tinha formado e onde tinha vaga, era a anestesia que tomava que tinha, que estava responsável pela reanimação, pela unidade de cuidados intensivos na altura, que se chamava reanimação. E foi essa a razão. Pois, essa é uma. A outra é, quando nós somos jovens, mesmo depois de jovens, a reanimação é uma atividade quase frenética, que liberta a adrenalina e, portanto, muitas vezes vê-se nos filmes nós somos influenciados pelo Emergency Room e aquelas séries americanas onde há muita ação, e eu acho que os jovens médicos e os jovens enfermeiros muitas vezes são atraídos por esse cenário de muita atividade. Acho que é isso. E a dedicação à parte do intensivismo, em que é que consiste Pois, o ser a intensivista? medicina intensiva pode ser muito dura, mas também pode ser muito recompensadora, não é? Porque chegam-nos pessoas que de outra forma seguramente iam morrer, iam falecer, não conseguiam sobreviver à doença crítica, e na medicina intensiva nós conseguimos, às vezes, como costumava conversar com os meus colegas mais novos, dizer que, como uma jangada, está na margem, e se não o levarmos ali até à outra margem, ele vai morrer, o doente. Então é só suportarmos o doente sobre as águas até ele recuperar as funções, não é? Nós, quando admitimos os doentes em cuidados intensivos, eh, não só falamos na disfunção de órgão, como até quantificamos quantos órgãos dos nossos estão em falência, e até falamos de falência multiorgânica.
E aquilo que nós fazemos na medicina intensiva é suportar esses órgãos, suportar no sentido de darmos vasopressores para a função cardiovascular, e agora até com o ECMO, e também suportamos a função cardiovascular, entubamos os doentes e ligamos ao ventilador para suportar a função pulmonar. Se for necessário, ligamos a um aparelho de hemofiltração ou hemodiálise para suportar a função renal. Suportar a função cerebral ainda não, mas podemos pelo menos tentar preservar, tentar proteger a função cerebral de várias formas hoje, nomeadamente arrefecer e sedar, para baixar o metabolismo cerebral, de forma a pelo menos poupar essa função. De modo que eu acho que o médico que vive isso e que sente essa eh, quase felicidade de conseguir fazer com que uma pessoa recupere as suas funções e volte à sua vida normal, que é esse o objetivo. Acho que é isso a beleza da medicina intensiva. Infelizmente não tem só disso. A medicina intensiva tem uma taxa de mortalidade em todo o mundo elevada, varia, mas sempre entre os 10% e os 20% há de ser, e tem uma taxa de sequela cognitiva e de outras a nível muscular, mas acho que o mais importante até é cognitivo, que deixa nos sobreviventes. Mas, mas pronto, depois cada vez que algum dos doentes volta à sua vida normal, acho que isso nos dá alento para o, para o resto. É interessante porque falou-se da falência multiorgânica, o que também quer dizer que o intensivista tem que saber de tudo. Enquanto que as especialidades médicas que são tão focadas, mas o intensivista tem que ter Sim, conhecimentos de vários sistemas tem. e de várias funções do corpo humano, não é? Claro que sim. Sim, O que torna a sua formação também complexa. é complexo, sim. Claro que nós tratamos da disfunção aguda, não é? Não é a mesma coisa se me perguntar como é que eu agora vou seguir um doente que tem uma cardiomiopatia dilatada ou que tem uma hipertensão. Não vou seguir esses doentes, não sei exatamente como é que. Agora, na fase aguda, sim. Mas aquilo que eu acho, e infelizmente não é essa a corrente que agora acontece, aquilo que eu acho, embora a preparação e a formação do intensivista deva ser abrangente toda, é que as equipas que trabalham nos serviços de medicina intensiva deviam ser multidisciplinares. Sempre que as equipas são multidisciplinares, na minha opinião, e não é só minha, há várias no mundo, na minha opinião, o, o funcionamento das unidades de cuidados intensivos, dos serviços de medicina intensiva, das salas de emergência, beneficiam em si mesmo e depois para o cliente final, que é o doente, em que as equipas sejam multidisciplinares e, portanto, hoje o que acontece em Portugal de há uns anos para cá é que a formação para ser intensivista se inicia uma especialidade de base. Anteriormente, e eu, por exemplo, e eu e muitos colegas nossos, nós tínhamos uma especialidade de base e depois uma especialização a seguir. Um ciclo de estudos especiais, uma subespecialidade, o que quiser chamar. E eu acho que isso enriquecia muito os serviços de medicina intensiva. Eu trabalhei no Hospital Pedro Espano também, e nessa unidade onde eu trabalhei, aliás, com pessoas daqui, o professor António Sarmento e outros, hum, nós tínhamos várias especialidades: anestesia, medicina interna, pneumologia, nefrologia, doenças infecciosas, e isso criava uma riqueza de conhecimento que é extremamente útil para a formação da própria pessoa que está a trabalhar e, portanto, para o doente a quem nós vamos atender. Na maior parte dos países, a formação dos intensivistas e das unidades é multidisciplinar. Num ou noutro país, que é o caso nosso e aqui na nossa vizinha Espanha, e pouco mais, hum, há uma especialidade que é única de base. E eu acho que isso, na minha opinião, empobrece, entre aspas, um pouco aquilo que é a massa crítica dos serviços de medicina intensiva. Mas sim, o intensivista tem que ter esse conhecimento abrangente. E pensando numa visão mais macro do sistema, nos serviços de cuidados intensivos,
A pandemia, de certa forma, veio trazer digamos, um awareness da Sim. população muito maior para a importância das unidades de cuidados intensivos. É lícito dizer que há uma realidade dos cuidados intensivos antes da pandemia e pós-pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que na pandemia os próprios intensivistas, não foi só a comunidade, os próprios intensivistas viveram isso com muita intensidade e com um peso muito, muito grande. E, e acho que, mas não foi só os intensivos, acho que a sociedade toda mudou Hum. depois da pandemia por várias razões. Mas os intensivos sim tiveram essa alerta de que era uma necessidade para as sociedades sempre que acontece uma catástrofe como foi a pandemia. E, e os cuidados intensivos ganharam o seu lugar, acho eu, o lugar que é o lugar que devem ter na sociedade. Uhum. Mas acha que tem havido também um investimento maior agora nas unidades? Ahm, não creio, estamos a falar do nosso país, não é? Sim, 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 sim. Não creio exatamente, na altura sim, na altura houve e ainda se estendeu por algum tempo, ahm, mas agora não estou a ver que haja o mesmo grau de investimento. Houve coisas Mas que acho melhoraram, que certamente. sim. Mas pergunto-lhe um bocadinho ao contrário. O que é que ficou na mesma? Há um problema, que é um problema geral do SNS, que os serviços de medicina intensiva não conseguem fugir. E, portanto, eu acho que o problema é genérico do Serviço Nacional de Saúde. Há uma insatisfação, como toda a gente sabe, das classes profissionais, quer dos médicos, quer dos enfermeiros, e isso não é específico, eu não acho que seja específico da medicina intensiva, acho que é geral. Exato. E isso é um problema mais vasto do que a medicina intensiva. E acho que a sociedade portuguesa tem que olhar com muito carinho para o Serviço Nacional de Saúde e para os seus profissionais, sob pena de se perder um bem que não tem preço, que é a nossa saúde. Claro. Por exemplo, agora estava a pensar numa tendência também que se verifica quando os novos internos, ou quando os graduados das faculdades de medicina têm que fazer a escolha pela especialidade. As especialidades mais exigentes em termos hospitalares, a medicina interna, acabam por ficar muitas das vezes renegadas para segundo ou para terceiro lugar. Acha que isso é um risco que se corre, por exemplo, da medicina intensiva vir a sofrer um bocadinho das condições de trabalho mais duras, Sim. digamos assim? Eu acho que, mais uma vez, alguém tem que olhar com carinho para o Serviço Nacional de Saúde. O que é que acontece aos jovens médicos que não aconteceu comigo? Quando eu entrei em medicina e entrei no Serviço Nacional de Saúde, aliás, eu estou em exclusividade, portanto falo à vontadíssima deste assunto, estou em exclusividade desde que a exclusividade foi criada, portanto nunca mais fiz privada. Fiz privada enquanto, pai, um ano, se tanto. E a privada de anestesia, como toda a gente sabe, é recompensa, não é? Mas não é algo que eu nunca me tivesse atraído muito. Quando eu entrei em medicina, quando eu entrei no Serviço Nacional de Saúde e comecei o meu internato geral, o internato de especialidade, e fui progredindo naquilo que é uma carreira médica. Portanto, como eu estou em exclusividade, consegui, deve ser das poucas, há pouquíssimos agora médicos em exclusividade, portanto, eu tenho uma carreira médica, fui progredindo e nesta altura, quando chego ao fim da minha carreira, estou no último escalão da minha carreira, normal. Aconteceu assim. Nenhum médico que hoje entra no Serviço Nacional de Saúde tem uma carreira, tem um contrato e pronto. E esse contrato muitas vezes não tem nenhuma garantia de progressão na carreira e, portanto, de ir não só subindo o salário, mas também do seu estatuto. E, portanto, muitas vezes até é mais, se é só por dinheiro, é mais recompensador ser tarefeiro, e não vamos falar desse assunto, mas é ser tarefeiro do que ter um contrato com o Serviço Nacional de Saúde, com o hospital, o que for. Portanto, ao terem destruído. Quem destruiu as carreiras médicas é o responsável por esta insatisfação e por essa escolha
por algo que dê menos trabalho, o que é lícito e não seja tão duro, não é? Claro. E ganha o mesmo. Se for preciso menos até. Portanto, hoje, se eu entrar em medicina intensiva, não tenho garantia nenhuma de que vou ter uma carreira médica. Numa especialidade que é muito interessante, fascinante até, Sim, que é difícil, certamente. Provavelmente terá agora muito auxílio com novas tecnologias, por exemplo, mas mesmo com isso, agora até lhe pergunto especificamente sobre o limite. Hum, Até onde é que a medicina intensiva consegue ir ou vai conseguir ir, tendo em conta que as nossas populações vão ficando mais velhas, vamos tendo mais doenças crónicas e, portanto, a probabilidade de eventualmente sermos clientes da medicina intensiva aumenta. sim. De facto, até onde é que podemos ir? Porque isso certamente também é algo que os profissionais de medicina intensiva lidam diariamente com esse Diariamente. tipo de decisões Sim, que são bastante complexas, difíceis. não é? São difíceis. Eh, Não sei dizer até onde é que vamos. Depende de como é que a tecnologia evoluir. Portanto, não consigo prever. Sei que já estamos muito longe do que estávamos. A medicina intensiva, aliás, a anestesia e a seguir a medicina intensiva. A medicina intensiva, posso dizer que nasce no fim dos anos 50 com a pandemia de poliomielite. Uhum. eh, que foi nos países escandinavos, os nossos colegas ligaram puseram os doentes nos pulmões de aço, que eram Uhum. de pressão negativa. Depois, mais tarde, percebeu-se que era necessário fazer ventilados com pressão positiva e com um tubo endotraqueal, e apareceram os primeiros tubos de borracha, e só depois, mais tarde, é que aparece o vinil. E, portanto, tem de 50, tem 70 anos à volta disso, não é? É muito jovem, é uma sociedade jovem. E, hum, e entre os anos 50 e quando eu inicio o internato em 85, agora 87, perdão, hum, de 87 para 92, nesses 5 anos, nós passamos dos tubos de borracha para o vinil levou um boom. Nós não tínhamos um osciloscópio para ver a frequência cardíaca, e de repente tínhamos um monitor que tinha um traço de ECG, e tínhamos um oxímetro, que era uma coisa, e tínhamos um aparelho para medir, e isso foi, portanto, eu entro num ano e no bloco operatório havia um osciloscópio, não havia saturação, não havia a medição da frequência, perdão, da tensão arterial, era manual. com, com um aparelho de mercúrio, tinha uma coluna de mercúrio. Isso era no primeiro ano. E depois no segundo aquilo mudou tudo. E eu acho que nós tivemos essa felicidade, a minha geração. Também tive a felicidade de ser um baby boomer, que é uma geração feliz. E a minha geração de anestesistas e intensivistas assiste ao vivo a essa transformação, a essa mudança tecnológica que foi brutal. Os ventiladores eram péssimos, no primeiro e segundo ano eram um fol de borracha preta que soprava ar frio e seco sob uma pressão terrível para dentro do pulmão do doente, e portanto provocava uma lesão inflamatória grave, só da ventilação, já não era da doença. Para ventiladores com válvulas controlados por fluxo, com um fluxo suave, com o ar umidificado e aquecido. Isso mudou completamente. Quando eu começo a medicina intensiva, não se podia ligar doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, porque eles morriam todos. E hoje nós sabemos que eles sobrevivem todos. Aliás, já quase nenhum deles Uhum. necessita de ir para os cuidados intensivos, nem os asmáticos, nem os DPOCs, porque são a medicação e a ventilação domiciliar evoluiu tanto que eles praticamente não sofrem. É raro sofrerem utilizações tão graves como as que tinham, e portanto isso mudou radicalmente. Portanto, eu não sei nesta altura dizer como é que vai evoluir a ECMO, como é que vai evoluir a substituição renal, como é que... Acho que a única fronteira que temos para agora é o cérebro, mas também não sei se vai evoluir. As decisões de admissão que A nós parte chamamos ética. a decisão
a decisão de não iniciar ou de suspender a terapêutica que o suporte de órgão, não é? Isso é a decisão mais difícil e é por isso que eu acho que as equipas multidisciplinares e multigeracionais são muito boas para os mais novos irem percebendo com os mais experientes essas questões que são tão complexas. São decisões individuais, doente a doente, são decisões que nós não podemos tomar de imediato a quente, a menos que sejam óbvios, não é? E muitas vezes a comunidade de medicina intensiva internacional criou o conceito do ICU Trial. O que é o ICU Trial? Nós não temos a certeza do benefício que o suporte de órgãos que nós damos nos cuidados intensivos possa ser benéfico para esse doente. Então fazemos um ICU Trial, que são 24, 48, no máximo 72 horas, espero eu, onde nós percebemos se aquilo que estamos a fazer vai caminhar, o doente vai caminhar no sentido de recuperação, ou se de todo, apesar do suporte, não há recuperação, e então nós temos que suspender. Portanto, no fundo, para tentar evitar os excessos terapêuticos. Para evitar os excessos terapêuticos, que nós chamamos encarniçamento terapêutico, por um lado, e por outro não cair no erro também de não dar uma oportunidade ao doente. Portanto, acho que é uma estratégia global da medicina intensiva que eu acho que é muito aceitável. Mas agora, se a tecnologia, pegando na questão que o meu colega tinha mencionado, se a tecnologia, pronto, claramente está bom de ver que teve um efeito muito grande na otimização dos resultados da medicina intensiva e da emergência médica, mas também tem tido, se pensamos na simulação, um peso grande também na própria formação também dos profissionais de saúde. O que me leva a uma outra questão, que é o Centro Pluridisciplinar de Simulação, o CIMFMUP. O que é que ele levou a abraçar esse projeto? Está tudo ligado, não é? Na vida está tudo ligado. A simulação, tal como nós conhecemos, nasce com a anestesia, fim dos anos 60 também, portanto foi tudo mais ou menos na mesma altura. Porque a história da formação da anestesia caminha com a história da aviação. É muito engraçado, não é? Aliás, nós costumamos dizer que o levantar voo é o início da anestesia e depois aquilo estamos em voo, às vezes, nem sempre, mas de preferência um voo sem turbulências, às vezes tem turbulências. E depois já aterrar é o recobro da anestesia, não é? E porque há uma frase muito engraçada do Willem, que também não é dele, mas ele disse aqui quando fez os 20 anos do Centro de Simulação, que é segundos para decidir e minutos para atuar. E ele dá como exemplo aquele acidente que houve sobre o rio Hudson, do avião, em que o piloto, que no filme é protagonizado pelo Tom Hanks, o piloto não faz aquilo que devia ser feito, porque ele percebe que não tem tempo. E depois teve muitos problemas para justificar porque é que não tinha seguido o protocolo. E essa decisão que ele toma em segundos, quando ele se consegue perceber em segundos que não tinha tempo para fazer o que era protocolo, leva-o em minutos a fazer a aterragem no Rio Hudson e a salvar aquelas pessoas todas. Bom, isto para dizer o quê? Que a anestesia é igual, portanto, nós temos que ter ações muito rápidas e decisões muito rápidas e para isso precisamos de treinar, precisamos estar treinados. Hoje ninguém pensa em contratar um piloto que não tenha, não sei quantas horas são, X horas de treino em voo simulado. Não pega no avião antes disso, não é? E a simulação para a anestesia é igual. Ou seja, saber o protocolo
mas sabê-lo para também saber quando e como quebrá-lo, Pois, se for necessário, não é? não é? Ter essa capacidade. Se for esse o caso. Ele, nesse caso, no caso da aviação, aquilo que o piloto se apercebe é de que ele não é bem o protocolo. Ele apercebe-se que não tem tempo de cumprir o protocolo. Que se fosse cumprir o protocolo, que era voltar para trás, eu já agora não consigo lembrar exatamente os detalhes, mas se ele seguisse exatamente o protocolo, não ia conseguir. E depois houve um inquérito, ele teve que provar que a decisão que ele tomou foi a correta, porque o protocolo não lhe dava tempo para fazer aquilo que para conseguir aterrar em segurança, enfim, para conseguir aterrar sem matar aquelas pessoas todas. Uhum, uhum. O que é que eu acho do treino em simulação? O treino em simulação permite-nos viver situações eh, em que nós não temos tempo para decidir, ou temos muito pouco tempo. Eh, a simulação permite, se eu quiser, aliás, fazemos isso várias vezes, os internos, por exemplo, se eu quiser que um interno tenha a experiência de uma viária difícil, ou que um interno tenha a experiência de tratar um choque anafilático, ou tratar um choque hemorrágico, ou uma paragem Uhum. cardiorrespiratória, eu consigo criar cenários desses em simulação durante um dia inteiro, e ele é exposto a esse cenário e depois, teoricamente, na prática, pelo menos tem esse treino no seu pensamento em que vai poder atuar. Se eu não tiver isso, o interno e o especialista tem que esperar 1 ano ou 2 para ter uma viária difícil, para ter um choque anafilático, para ter uma alergia à penicilina, uma alergia verdadeira, Hum. hum, para ter um choque hemorrágico, para tratar, para o que for. Uma paragem cardíaca não acontecem todos os dias. Portanto, essas situações que são situações urgentes, que são reversíveis e que precisam de que um médico atue rapidamente, nós conseguimos recriá-los em ambiente de simulação e, e fazer o treino para isso. Mas, por exemplo, paragem cardíaca e tudo o que anda à volta do periparagem, que é o choque, a hipóxia, Uhum. trauma, o que for. Hum, eu acho, nós não exigimos, mas há colégios que exigem que os próprios especialistas devem fazer a sua recertificação em áreas tão complexas como essa, não é? Pronto. Ou seja, se eu for andar fazer uma viagem, seja, seja curta, seja longa, nem que seja para Lisboa, que seja para Faro, eu estou à espera que o piloto do Uhum. avião esteja treinado na sua formação inicial e vá fazendo recertificações. Claro, claro. Mas nós não exigimos isso aos médicos, não é? Só exigimos na fase da formação. Pois, É, o que não fará mas é muito sentido. importante essa questão da simulação e, acima de tudo, também algo que disse há pouco, que acho que é muito interessante e que acaba por se juntar também na questão da recertificação, que é a questão multigeracional. Ou seja, como disse, eu acho que é muito interessante ver a tecnologia a surgir, ver os processos a mudar, acordarmos um dia e de repente é diferente. Hum, e isso acho também importante transmitir às gerações que um dia já acordam assim. Não é? Hoje em dia, os alunos Sim, sempre viveram com a internet, claro. mas não é? Houve um tempo em que não havia internet. Não havia, não. E isso, ou seja, a junção do ensino que vem da experiência e das dificuldades que têm, hum, acha que eles agora têm a vida mais facilitada por causa disso? Do Não, que a geração, do que a sua ou as outras gerações tiveram? não. Ou as dificuldades existem, mas são outras? São outras, as dificuldades são outras. Eles têm um mundo extremamente complexo. Nem quero imaginar agora como é que o mundo vai ficar na internet, onde é difícil, já é difícil hoje perceber exatamente o que é que não é. E eu não tinha internet e não tinha. Eu conto sempre esta história. Onde está agora o centro de simulação era a biblioteca, mais ou Sim, menos. sim. E eu
eu tinha sempre alguma curiosidade e queria ler uns artigos. E quando chegava lá, estavam lá umas senhoras que eram muito simpáticas, mas não queriam estar, estavam a fazer coisas. Não, portanto, sempre que eu ia pedir um artigo, aquilo era muito difícil. O que é? Quero um artigo, agora tenho que me levantar. Eu sei lá onde é que essas revistas está. Pois. Isso foi uma fase. Isso era mesmo quando eu ainda era estudante. Era, pronto, portanto, era assim que funcionava. Depois, já eu interna, ainda não internet, e tínhamos o acesso aos artigos em CDs. Sim. E era preciso ir buscar ao artigo o CD, e era preciso fazer uma Uma requisição, requisição. e aquilo demorava muito tempo. Os primeiros artigos que ainda publiquei, ainda mandei em disquete para o editor, para a revista, por correio normal. É E as, e, engraçado, a- não é? e as fotografias Sim, impressas. sim. Portanto, a evolução é absolutamente brutal em poucos anos, não é? Há alguns anos. Mas eu não acho que por essa razão a geração de agora tenha a vida mais facilitada. É muito mais complexo. Estão afundados, estão em informação. E é difícil conseguir perceber, no meio de tanta informação, o que é importante para aquele doente e para o meu doente. O que é essencial, não é? É, é. E eu acho que é difícil. Os sistemas de apoio à decisão clínica hoje em Ainda dia estão. carecem de um desenvolvimento importante, exatamente para ajudar os clínicos a navegarem por este Sim, excesso, entre aspas, sim. de informação. Estão mergulhados eu dizia quase sufocados em informação, e depois é difícil eh, perceber qual é que é, o que é importante para aquele doente, não é? Portanto, não acho que seja mais fácil, de todo. E ainda por cima agora, já passou por uma das mais novas escolas médicas do país, regressou à FMUP. Este ano a FMUP está a celebrar o seu bicentenário. Hum, que diferenças é que vê na forma como se ensina medicina atualmente comparado com a sua geração, as gerações que assistiu na sua carreira? Está muito diferente, a faculdade está muito diferente, não podia ser de outra forma, não é? Hum, a Faculdade de Medicina, em particular, está muito diferente, evoluiu imenso. Mas eu acho que ainda tem muito para evoluir também. Mas isso faz parte dos processos naturais. Acho que a Faculdade de Medicina tem que olhar e ver claramente que tem que evoluir e atualizar. Há outras formas de ensino da medicina que já estão no nosso país. O exemplo é a Universidade do Algarve, onde eu estive também, e onde o ensino é completamente diferente e também forma médicos igualmente. E eu acho que as faculdades de medicina têm que conversar entre si e ver, encontrar as melhores formas de passar o conhecimento aos nossos médicos e de os treinar. Pois. E pensando nessa parte a necessidade de repensar processos, e fazendo aqui uma ponte novamente para a questão da simulação, eu estava a pensar aqui numa coisa que era um dos processos, uma das formas de ensinar medicina ou ciências da saúde, se quisermos hoje em dia, passa através de abordagens interprofissionais. E o centro de simulação, este teve agora uma nova conquista, voltou a vencer o concurso nacional de simulação clínica, não é? Sim. O Sim University, mas desta vez com uma particularidade, é que foi uma equipa conjunta de alunos da Faculdade de Medicina e da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Exatamente. Isto é um passo no sentido dessa educação interprofissional? Eu gostaria muito que fosse. Nós quisemos muito mostrar que os estudantes de medicina e os estudantes de enfermagem podem trabalhar juntos, que é como depois vão trabalhar na vida real. Claro. Não é? E, portanto, eu acho que devia haver uma interligação entre como não é novidade, também já há Hum? outros centros médicos de enfermagem fora de Portugal que fazem isso. O treino Há áreas em que o treino pode ser comum e é benéfico para ambos, para perceberem os seus papéis, para perceberem como é que se trabalha em equipa. Eu acho que
há ainda algo que nós temos que insistir na formação dos nossos médicos, é o trabalho em equipe e a comunicação. Uhum. Mas não pode ser na teoria, não pode dizer, comunicamos assim, com as teorias da comunicação, que também acho bem, mas depois temos que os pôr no terreno para ver efetivamente como é que é trabalhar em equipa e como é comunicar em equipa. E estes nossos estudantes, os nossos dois de medicina, que aliás eram três, porque nós precisamos sempre de um suplente, e as duas estudantes de enfermagem provaram isso, provaram que comunicavam muito bem e trabalharam em equipe, porque aquilo é um cenário de, de doente crítico, no caso Uhum. era trauma, mas pode ser uma pneumonia, pode ser outra coisa qualquer, e de paragem cardíaca, e eles trabalharam em equipe e mostraram que não só conseguiam trabalhar em equipa, como comunicavam bem uns com os outros, porque senão não conseguem trabalhar em equipa. Portanto, eles são agora estudantes, mas quando forem médicos já têm esse treino, não é? Os estudantes que não forem submetidos a este tipo de treino depois têm muita dificuldade na comunicação. E a comunicação é vital para tratarmos bem os doentes. E às vezes acontece que é difícil. Pois, porque É, muitas vezes essa formação é feita na teoria, mas depois não é é feita isso. na prática. É isso, é isso, é isso. Eu acho bem, acho ótimo. Nós temos que ter conhecimentos teóricos. Eu costumo dizer, hoje quando me pergunta os desafios, hoje qualquer médico jovem, interno ou estudante ou o que for, eh, tem acesso eu tinha que ir falar com as senhoras da Bata Branca, ou tinha que ir pedir o CD. Eles têm acesso imediato ao conhecimento teórico, à informação. Depois falta o treino. Uhum. Treinar na prática, ou simulada ou real. Mas eu acho seguro, portanto, para a segurança do doente, que deve ser primeiro simulado e depois na prática, que é como fazem os pilotos de aviação. Primeiro no simulador de voo e Uhum. depois é que é no avião a sério. Eh, um outro elemento que eventualmente se pode juntar nesta parceria é a sociedade ou a população em geral, Sim. principalmente quando falamos dos conhecimentos de suporte básico de vida, por exemplo. Sim. Acha que os portugueses sabem de suporte básico de vida? Não. e, qual... Não, não e qual é? sabe. Porque é logo, será uma primeira linha, não é? Não. Que pode, eu diria, salvar vidas numa situação. Não sabem. E, Embora há sempre coisas a melhorar. Portanto, há várias. Se eu me lembrar de há 40 anos atrás ou 30 anos atrás, muito melhor. Há muitas iniciativas nas escolas, nas escolas médicas, nas escolas secundárias, nas universidades e noutras faculdades e empresas onde há essa formação. Mas não é a população que qualquer população que sabe. Há países ou áreas dentro dos Estados Unidos, algumas cidades dentro dos Estados Unidos, países no norte da Europa, onde essa formação, por exemplo, para tirar a carta de condução, tem que ter o suporte básico de vida atualizado, não é? E depois não é, se fizer o curso uma vez, bem bom, mas depois Pois. precisa de ir recertificando. Nós temos tido houve uma iniciativa que se chamamos Salva Corações, foi uma Uhum. iniciativa do Centro de Simulação e com a Câmara do Porto há 2 anos, e formamos, sim, já fez um ano e meio, e foi em setembro de 23, formamos 120 ou 130 pessoas em suporte básico de vida junto com a Câmara do Porto. Voltaram a dizer-nos que nós não queremos fazer o mesmo que queremos, mas isso depois tem alguma logística e algum custo que é preciso, tem que pôr como prioridades, que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que devia haver essas iniciativas que devem partir das faculdades de medicina, da academia ou das escolas de enfermagem, de alguém da saúde que tem essas iniciativas de fazer a formação à comunidade. Nós estamos também a formar, e isso está a acontecer, os funcionários não médicos da Faculdade de Medicina. E começamos e pusemos um desfibrilador automático externo na entrada do Centro de Investigação Médica, e estamos a formar. Primeiro formamos os seguranças e agora já formamos vários funcionários. E estamos a fazer simulacros, Uhum. porque
porque aquela manhã de formação que não chega, são umas horas, depois aquilo passa. E nos simulacros é muito engraçado. Hum, eh, Varia com as pessoas, ficam, atrapalham-se, mas depois lá vai, depois lá vai. Mas no Uhum, início uhum, uhum. fazem, porque é evidente que eu acho que se fosse uma situação real, talvez aquela eh, dificuldade em olhar para o manequim, não estou a ver, o manequim não mostra que está com cianose ou que não reage de qualquer forma, não é? Claro, Portanto, tem que claro. sempre que simular essa atrapalhação inicial, mas depois fazem as manobras corretas que podem fazer a diferença de salvar uma pessoa ou não. É preciso, há definitivamente uma necessidade de adequar às vezes os recursos à parte da formação, porque isto faz lembrar como houve uma altura em que se decidiu começar que era importante pormos, distribuir DAEs por aí, não é? Quer dizer, mas depois as pessoas não tinham formação Certo, para os utilizar, quer dizer, certo. e de nada serve existirem os DAEs se depois as pessoas não sabem Não sabem utilizar. como é que os Nós, vão nós de. portanto, a área do edifício onde está o hospital é de emergência médica intra-hospitalar, Uhum, naturalmente. O edifício do Centro de Investigação Médica tem um DAE que é suficiente. claro. Se aquilo tem que ter a andar, tem que estar a 3 minutos de distância. Portanto, o Centro de Investigação Médica, para a nossa, nós medimos com o o cronómetro Uhum. e do sítio onde está o DAE a qualquer lugar do Centro de Investigação Médica são menos de 3 minutos a pé. O que também nos pode levar para uma questão que é a importância da resposta, da rapidez de resposta na emergência médica, não é? Exatamente, é segundos para decidir, minutos para atuar, e isso só consegue fazer se estiver treinado. Senão senão vê a situação e diz: "Agora faço isto, afinal não, agora vou fazer aquilo, não, mas afinal o que é importante?". Uhum. Quando está treinado, consegue ter um plano mental de o que é que deve fazer e em Mecanizar sequência, um pouco, não assim. é? É. Nos próximos 10 anos, uma oportunidade e um desafio. O desafio eu acho que é tentar perceber, o que é que a tecnologia nos vai trazer e o quanto isso é benéfico ou não. Nessa oportunidades, a Faculdade de Medicina e o Centro de Simulação têm imensas oportunidades e podem criá-las, porque tem muito espaço para isso, tem imenso espaço para isso, quer na área da simulação, mas na própria estruturação do currículo de medicina. Eu acho que eu acho que a forma como está estruturado o curso de medicina tem que ser revista. Tem que ser revista porque tem que ser atualizado, porque ah, a tecnologia, a informação, o conhecimento evolui a uma velocidade que não é possível a uma faculdade de medicina achar que pode continuar igual. Não pode ser. Se não o fizer, perde o comboio. Acho eu. Uhum. Mas eu acho que isso é natural e, portanto, está na- no ADN da Faculdade de Medicina mudar-te também a acompanhar essa evolução. Não acho, e portanto acho que isso vai acontecer. E a relevância ou o papel que os centros académicos clínicos podem ter na promoção da investigação clínica em contexto hospitalar, sendo a professora coordenadora de uma linha temática de hospital care, eh, é também um desafio. Os centros académicos clínicos têm que funcionar como centro académico clínico. Se for só de nome, mais uma vez, não vale a pena, não é? Portanto, eu acho que os centros académicos clínicos são fundamentais, vitais para a investigação clínica, têm que funcionar como tal. Não, se estiverem de costas voltadas, não vale a pena. Se funcionarem como centros académicos clínicos, efetivamente, são vitais para a investigação clínica. Temos agora aqui só algumas perguntas muito mais simples, diria eu. Eu pá, li uma
Lembro-me de ter lido numa entrevista em que dizia que sua mãe era uma referência na sua vida, juntamente com o Gandhi e com o Papa Francisco. Há algum conselho que ela lhe tenha dado que a tenha marcado e que eventualmente que ainda siga hoje em dia? Ahm, Ela, acho que a minha mãe não me dava assim grandes conselhos. Eu acho que ela foi mais um exemplo de postura de vida, de seriedade, de integridade, de doçura. Era muito doce. E portanto acho que é isso que me marcou. Preferia perder-se no mar ou no espaço? No mar, claramente. A sério. Eu não gosto muito de água, não Eu gosto até nada acrescento do uma ar. terceira Não opção, gosto no nada do ar. deserto, porque estava Não, a no falar de deserto aviação e não. estava-me a lembrar de certos aviadores que se perdem no deserto e que encontram Hum, meninos hum. lá perdidos, mas no mar. No mar, eu gosto de água. Gosto muito Mas de sei água. que um filme que gosta muito é o Interstellar. Eu sei. Mas tem lá mar, tem lá mar. Tem mar, também tem mar, também tem mar, é verdade, também tem mar. Hum, eu tive um acidente e quase dois acidentes de barco no mar. Fazia vela quando era estudante. E mesmo assim, continuo a gostar muito de água. E como anestesista digamos, está habituada a deixar as pessoas sem sentidos. Pensando em sentidos, há algum, digamos, algum cheiro que lhe traga assim alguma recordação que a faça parar no momento e. Eu gosto de vários, mas há um aroma que eu gosto sempre, mas isso volta porque lembro dos meus filhos, do meu filho, sobretudo do mais novo, pequeno, que é o cheiro das charas no Alentejo, das estevas, né? Eh, nós tínhamos, ainda temos uma casa no Alentejo de família, de férias, e ele brincava tanto naquela terra, não é? Que à noite o cabelo dele ainda me cheirava às estevas, era muito engraçado. Sei que é amante da natureza e eu pergunto-lhe como é que será a natureza, ou como é que é a natureza, ali na zona entre Hong Kong e Pequim, eh, recordando uma viagem que fez num Citroën AX, Mas eh, isto em 88, portanto, foi ainda não tinha caído o terrível. muro de Berlim. Não, nem tinha vida Eh, para ir à Tiananmen. exatamente, 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 exato. exatamente, eu não A tinha vida para Tiananmen essa foi a Tiananmen. seguir. Como é que é, Como é que era a pais? natureza aí? Como é que era A a natureza. natureza? A natureza variou aquilo, porque nós fomos de Hong Kong até Pequim, não é? No sul da China, a natureza é bonita, tem aquelas montanhas que são particulares, porque vão do vale, faz assim, e depois vêm logo abaixo, não fazem não fazem aquela coisa mais suave, não é? Aí era interessante. Depois começou a ficar mais seco à medida que íamos avançando. O que era impressionante, essa viagem, eu tive 2 vezes na China e das 2 vezes, essa foi fascinante, mas a China é um país horrível, detesto a China, não vale a pena dizer isso, mas é verdade. Nessa altura, os esgotos corriam ao ar livre. Eles tinham já em 88 aquelas criações gigantes de aves, já nem sei se eram Uhum. patos, se eram gansos ou eram aves. E eu lembro de ir nas estradas de macadâmia e a escorrência dessas produção de aves a escorrer por ali abaixo era uma coisa absolutamente que incomodava, que era uma Uhum. sujidade. E as cidades cheiravam muito mal, porque não tinham esgotos, portanto os esgotos andavam cheiravam mesmo mal, cheirava a esgoto o tempo todo. Hum, mas claro, em 88 uma via fazer da Citroën AX, Saías. atravessar de Hong Kong até Pequim, a China, eram 150 jovens na altura de todos os países europeus, todos em Citroën AX. Isso foi uma imensa aventura e para mim uma viagem inesquecível. Ainda ontem estava a dizer, tenho 4 viagens inesquecíveis na minha vida. Essa é a primeira. Depois fiz o Transiberiano antes da guerra da Ucrânia também. E em vez de ter ficado
na Mongólia, que é um país lindo, coitadinhos, até tenho pena deles que estão abafados entre a Rússia e a China e nem sequer conseguem sair para o mar. Não, acabamos em Pequim, portanto aquilo faz Moscovo-Pequim, e voltei a Pequim 30 anos depois, e a Pequim e à China, e a cidade é um país completamente diferente, não tem nada a ver. Uhum. Em 88 era macadame as estradas, nós fizemos não sei quantos mil quilómetros em estrada de terra. Ao passar de uma província para outra tinha uma barreira de madeira, um pau pintado de vermelho e branco, que não levantava e que nós tínhamos que esperar que eles telefonassem com um telefone para Pequim a perguntar se nós podíamos passar. E demorávamos horas à espera que se podíamos passar ou não, que era à espera da chamada para Pequim se podíamos passar. 30 anos depois entramos e tinha autoestradas com 7 faixas de cada lado a unir os picos dos montes e os montes todos furados por baixo com linhas de comboio de alta velocidade. Inacreditável. Não tem nada a ver. Foram 30 anos. E isso... Estivemos no Tiananmen e fomos recebidos na Praça... Não é na Praça Vermelha, que isso é a em Cidade Moscou. Proibida, não é? Na Cidade Proibida. Depois tem um edifício em frente, que agora não sei como é que se chama, onde nós fomos recebidos em 88 e onde... Portanto, havia um discurso aquilo era uma delegação europeia, né? Alguém falava em francês, o outro traduzia para inglês, depois em chinês. E cada vez que o senhor que acabava qualquer coisa, nós tínhamos que nos levantar, 150 e tal pessoas, ou devia ser mais, em várias mesas, e tínhamos que beber um bocadinho de um licor de arroz ou qualquer coisa. Portanto, antes de jantar, ou... e bebíamos várias vezes daquilo e depois jantávamos. Eu nessa viagem emagreci inúmeros quilos que eu não conseguia comer a comida porque não é igual aos restaurantes europeus. Doutora, muito obrigado por esta conversa tão agradável. Muito obrigado. Obrigado eu. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Continuem a seguir o podcast Saúde, Conversas e Caminhos. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.